Deus está te dando força e grande vigor para você viver as promessas que Ele tem na sua vida. Você tem pensado aí, mas será que quando acontecer, eu ainda vou ter idade, ainda vou ter saúde para desfrutar? Deus estava falando comigo sobre você que está chegando aí. Deus estava falando assim, que tem pessoas aqui que vão pegar essa oração, que estão com esse pensamento. Ah, mas quando Deus cumprir, sabe? Será que eu vou ter idade? Será que eu vou ter força ainda para desfrutar e para possuir a promessa que Deus tem falado na minha vida? Sabe? E muitas vezes essa sensação que você tem de que vai demorar muito tempo, que vai chegar, a promessa vai chegar no momento onde você não tem mais força e vigor, isso também é um desafio que você está tendo na sua fé, sabe? Porque Deus estava falando aqui comigo sobre Caleb, que ele mesmo depois de 45 anos andando na promessa de Deus, eu vou te mostrar aqui dentro da palavra, ele ainda tinha força, ele ainda tinha vigor para viver promessa. Mesmo depois de 45 anos, ele vai reivindicar a promessa que já tinha sido designada, que ele tinha buscado para ele, ele tinha pedido aquela promessa para ele e essa promessa aconteceu. Seja bem-vindo você que está chegando. Deus tem algo aqui especial para você, sabe? Deus nunca atrasa nas suas promessas. Caleb, por um momento, parece que ele foi até afetado, né? E de fato, no olhar sóbrio, no olhar natural, a gente fala ele foi afetado realmente. Por quê? Porque existiu todo um povo que não acreditou na promessa de Deus e por isso atrasou de possuir aquela terra prometida. Por quê? Muitas vezes Deus faz uma promessa, mas não é só chegar lá e possuir a promessa sem nenhum desafio, não. Muitas vezes Deus permite que tenha gigantes na terra. Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos em batalha. Você está ouvindo isso? Mas quando você tem uma palavra, você tem tudo. Quando você tem uma palavra, você tem uma revelação de Deus. Você já sabe algo que é de Deus. Você já sabe uma palavra que Deus tem te revelado. Então o que acontece? Você descansa no Senhor e você confia no Senhor. E aqui a Bíblia vai dizer, em versículo 7 de Josué, capítulo 14, versículo 7. Eu tinha 40 anos, Caleb dizendo. Aqui é quando Josué dá Hebrom a Caleb. E ele fala, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia. Me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, que eu sempre falo aqui com vocês de Números capítulo 13 e 14, né? E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, né? Os 12 espias aqui, ele fazendo uma citação e ele fala, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em o quê? Em seguir o meu Deus. Você está ouvindo? Caleb está falando aqui com Josué. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Você está ouvindo? Deus está liberando uma bênção aqui na vida de alguém. Deus está liberando uma bênção na vida de alguém que está aqui, que vai ser uma bênção aqui na terra, mas vai ter fruto perpétuo, vai ter fruto para sempre. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? E olha aqui que ele diz. Olha aqui que ele diz. E isso vai ser em herança perpétua. Aqui Moisés dizendo. Moisés faz um juramento. Isso vai ser certamente essa terra que você pôs o pé vai ser sua herança perpétua dos seus filhos. E pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. O Senhor, seu Deus. Está vendo? Tem recompensa para quem anda em fidelidade diante do Senhor. Você está vendo? Tem recompensa para aqueles que andam em obediência.
Existe tempo de luta, tempo de desafio, tempo difícil, existe, mas também existe tempo de recompensa. E aonde o inimigo quer roubar pessoas que têm até já recompensas programadas, aonde o inimigo quer roubar? Ele quer roubar na falta de fé. Ele quer roubar na falta de entendimento. Você está ouvindo? Porque a maioria das pessoas que vem com aquela conversa falando assim, não, você está buscando a Deus aí porque você quer uma troca. Você só está querendo uma bênção. A maioria dessas pessoas, sabe? Elas não têm entendimento correto das coisas espirituais. E a maioria dessas pessoas são pessoas que só lutam com a força do seu braço, mas não aprenderam a depender de Deus. Existe um erro no sistema que mesmo que esteja confessando a Jesus com a boca, mas pode até ser salvo, mas não tem o entendimento correto para enfrentar as batalhas aqui nesse mundo. Você está ouvindo? Mesmo que teve alguma vitória, a questão não é essa. A questão é, não aprendeu a dependência do Senhor. Sabe? Assim, do jeito que Ele quer. E aqui, o que Deus estava dando aqui para mim? Exatamente esse versículo. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje. É isso que Deus estava falando aqui para entregar para você. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Você está ouvindo isso? E aqui então, Caleb, ele está falando, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou, e a força que eu tinha naquele dia, a mesma força que eu tenho agora, quer dizer, no dia que eu recebi a promessa. E no dia que ele foi também batalhar, eles ficaram 40 dias espiando a terra prometida. Mas enquanto 10 não acreditavam, enquanto 10 perderam a promessa, por causa, poucas vezes na Bíblia Deus fica irado. Não é sempre que Deus fica irado assim, precisa acontecer muita coisa para Deus ficar irado. Mas Deus ficou irado, por quê? Porque Deus estava fazendo uma promessa de uma terra boa, de uma terra que mana leite e mel, de uma terra prometida, de uma terra de prosperidade. Sabe? Vamos ver aqui a palavra Canaã. A palavra Canaã, ela quer dizer uma terra de promessa, ela quer dizer uma terra boa, sabe? E muitas vezes, o que acontece? Tem pessoas que falam assim, isso aqui é tão bom para ser verdade que não pode ser Deus que está me falando. Você sabia disso? Olha aqui o significado da palavra Canaã. Uma terra rica e fértil, um lugar prometido e ansiosamente esperado, como a Eu tenho a saúde divina, obrigado Jesus, eu sou sarado. E ansiosamente esperado, um lugar prometido e ansiosamente esperado, como concretização de um sonho. Você está ouvindo isso? Olha aí. E o que Deus está falando com você? Vou dar o exemplo dos 10. Esses 10 espias, eles não creram. Eles duvidaram. Por quê? Eles oraram os gigantes que tinham na terra da promessa. Você está ouvindo? E você que está aí, Jesus fala que vai te curar, que vai fazer um milagre. Você fica olhando o quê? Você está olhando os gigantes ou você está olhando para a promessa de Deus? Sabe, tem alguém aqui que tem que ser radical. Em que sentido? Pega a promessa e escreve num caderno. Sabe? Aí quando tiver num momento difícil, você vai lá e lê a promessa. Fala em voz alta a promessa. Você está ouvindo isso? Faz a sua declaração e chama à existência aquilo que Deus já te prometeu. E o que eu acho interessante é que tem pessoas que acham que a promessa vai demorar tanto tempo que quando chegar, já não tem mais idade, já não tem mais uma idade, não é tão jovem, ou não tem tanta força, na verdade. Mas tem promessas antes ainda do retorno de Jesus que vão acontecer. Por quê? Porque Deus vai investir pesado para salvar o homem. E Ele vai dar estrutura para muitos de nós. Estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura física. Estrutura. Para quê? Para cumprir o propósito dele nesses dias.
Mas tem gente que hoje em dia tem ficado com medo, se o mundo todo mudar. Se o mundo todo mudar, aí que você vai ter que aprender a andar por fé mesmo. Porque daí a provisão, se não vem, mas do jeito que vem hoje, e quando eu falo provisão, eu não estou pensando nisso, estou pensando em espiritual, emocional e física. Se a provisão não vem mais do jeito que vem hoje, de alguma forma Deus vai fazer chegar isso em você. O apóstolo Paulo falou que ele sabia ter abundância e sabia passar necessidade. Você está ouvindo isso? Eu vejo alguém aqui, é você que está aí, Escreve aqui, eu tenho meu pedido de oração. Se você pode escrever, escreve. Se você não pode escrever, escreve agora, eu tenho meu pedido de oração. Tem gente aqui que já está orando há muito tempo. E por que você está orando há muito tempo? E ainda não teve a resposta que você esperava. Você estava perdendo as suas forças. Mas viu que você não consegue perder as forças completamente? Não consegue, né? Por quê? Porque tem um espírito de fé. Sabe o que esse espírito de fé faz? Esse espírito de fé não te deixa desistir. Esse espírito de fé sempre te traz um pensamento de que vai dar certo. Um pensamento de que Deus vai agir na hora certa. Sabe? Deus tem guardado os seus sentimentos. Deus tem guardado os seus pensamentos em Cristo Jesus. Por quê? Aqui fala que Caleb, ele acreditou, ele ficou firme no Senhor e confiou o quê? Na promessa, sabe? E a Bíblia fala que ele perseverou em seguir o Senhor seu Deus, sabe? E quando que a Bíblia diz isso? No exato momento em que ele recebe uma palavra profética, sabe? Qual que é a palavra profética que Caleb recebeu? Eu tenho uma herança perpétua para você, sabe? E Deus está falando aqui com alguém, eu tenho uma herança perpétua para você. Eu vou começar a te abençoar aqui na terra, sabe? Mas eu quero que você continue me seguindo, porque o seu destino é a eternidade. Você está ouvindo isso aí? Você pode dizer amém? É uma aliança perpétua que Deus tem na sua vida. É uma aliança que começa aqui nessa terra. As bênçãos de Abraão, começam aqui nessa terra. Mas muitos dos nossos pais na fé, eles não se apegaram às promessas terrenas, mas eles se apegaram ao que Deus tinha na eternidade. E agora, por exemplo, Abraão foi muito rico. Tá? Então, as pessoas usam a palavra sem discernimento espiritual para querer pregar sobre pobreza. Por quê? Porque especialmente o Brasil, ele foi discipulado por um grupo de religiosos. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Um grupo de religiosos que qual que era o pensamento deles? Quanto mais pobre, mais santo. E na verdade eles não souberam discernir a coisa corretamente. Quando na verdade Deus ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que supre toda a necessidade. Você está ouvindo isso? E o que é uma pobreza de espírito? Sabe? É uma humilhação diante de Deus. Eu falo assim, eu até tenho meu pensamento, mas o que Deus diz sobre cada situação na minha vida? O que Deus diz sobre cada coisa que eu vivo? Deixa eu te falar, tem muitas pessoas que estão passando por pobreza e miséria, algumas é só processo de Deus mesmo, que Deus acaba permitindo. Tá. Miséria não, mas assim, alguma falta. Miséria é muito forte, né? Falta. Porque é processo. Agora, tem outros, é porque o inimigo roubou a mentalidade, sabe? E tem outros também que aconteceu um erro no sistema. Eles não dependem do Senhor, criaram uma mentalidade de escassez e até tem algum resultado, mas não é do jeito que Deus ensinou, do jeito que Deus falou, mesmo sendo crente, mesmo acreditando em Jesus. Então é um erro no sistema que acontece. João Batista, quando ele veio trazendo esse tipo de mensagem. Ele veio trazendo a mensagem falando sobre ser generoso do jeito certo. Ele veio falando, em outras palavras hoje, sobre oferta, sobre ajudar aos outros, não é verdade? Você está ouvindo isso? E hoje você vai ver que, você sabe que Jesus era judeu? Tá. Então, hoje, os judeus, por exemplo, muitos deles já sabem que Jesus é o Messias, mas alguns não reconhecem. Mas a cultura judaica, ela fala sobre a importância da generosidade. A importância da generosidade uns com os outros. E o interessante é que eles também têm essa generosidade institucional, que para nós que acreditamos em Jesus é o quê? É a igreja.
né? Nós estamos nesse modelo de igreja e nós não vamos parar de reunir como igreja até os últimos dias agora, não vamos parar. Então, o que você precisa saber? Mantenha o seu espírito de fé, mantenha obediência, principalmente nessa área de finanças, que é o que Deus... Por que eu tenho falado várias vezes isso aqui, gente? Eu tenho falado porque Deus tem me apontado de falar sobre esse assunto com equilíbrio, com verdade, porque existem os exageros nisso também, né? Mas se você for alguém de relacionamento com Deus, Deus vai começar a te direcionar no que você precisa dar para alguém, no que você precisa fazer para alguém. Ah, mas eu não sou multimilionário. Não, não é isso que eu estou falando. Você pode ser generoso com o que você já tem. Deus me deu a graça que eu passei já cada situação, mas eu sempre pude ajudar as pessoas. Teve momentos até de eu ter que me esforçar um pouco, mas eu pude ajudar várias pessoas, sabe? Deus me deu a graça de fazer isso aí, né? Muitas vezes. E o que acontece? Não estou sendo insensato porque eu estou dando um exemplo aqui, né? E também não falei nada em específico, na verdade. Mas o que acontece é que você precisa continuar seguindo ao Senhor. Ele tem que ser do jeito dele. As pessoas hoje, elas podem pesquisar e achar as pessoas falando só o que elas querem, né? E eu sei que Deus tem um dom de encorajamento. Deus precisa nos encorajar. Mas hoje, as pessoas falam, eu quero ouvir só o que eu quero, né? Redundância, mas não é redundância. Quando, na verdade, Deus quer te falar coisas para te levar para um próximo nível, para te levar para um próximo patamar que Ele tem para você, dentro do plano dele. E isso está acontecendo aqui. Isso está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. O Josué dizendo aqui para Caleb, ó. Caleb dizendo para Josué, agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, sabe? E aquela palavra profética que eu recebi, sabe? Eu acredito nela. E mesmo que eu estou com 85 anos de idade, ó, eu estou ainda tão forte hoje, como no dia em que eu recebi a promessa. E que Moisés me enviou para onde? Para espiar a terra prometida, né? A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Quer dizer, Deus está falando aí com você. Ele vai conservar suas forças até o dia da promessa. Quando chegar a promessa, você não vai estar assim, moribundo, cansado, fraco, fraca, não. Não, você vai estar com força, vai estar jovem, né? Eu fico impressionado que tem pessoas que eu conheço, já estão com 60, 70 anos, mas estão servindo a Deus com alegria, né? Estão andando em obediência. E o que acontece? Deus derramou graça. É favor de Deus também, não é mérito, é favor. Até nisso, é claro que Deus também, a questão de bênçãos aqui na terra, tem mérito sim. Por exemplo, pode ter alguém que não serve a Deus, né, e vai bem em várias áreas. Pode ter alguém também que serve a Deus e não obedece a alguma coisa, mas como está obedecendo algum princípio que já tem na terra, então parece que vai bem também. Mas você que está aqui nessas orações, não é desse tipo de coisa que eu estou falando com você, não. Estou falando para você viver uma vida rendida ao Senhor, que Ele vai te abençoar. Porque você vai entrar na dimensão do favor. Você vai entrar em uma outra dimensão espiritual, a dimensão do favor de Deus, onde Deus vai ser dono de tudo que é seu. E isso vai ter impacto na eternidade, viu? Vai ter recompensa, vai ter impacto na eternidade. Mas vai começar aqui na terra também. Você está ouvindo isso? Deus vai conservar suas forças. E depois olha o que acontece. Dê-me agora esse monte, Caleb começa a dizer, já com 85 anos de idade. Falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, né, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu, sabe? Muitas vezes Deus te dá uma promessa, mas você vai ter que o quê? Batalhar. Você vai ter batalhas, você vai ter desafios para vencer, para possuir a terra da promessa. E aqui está falando só de Caleb, né? E o que aconteceu? Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné. Ó, ele deu, mas na verdade já era dele. Mesmo sendo decretada por Deus e por Josué, e através de Moisés foi por Deus, né? E por Deus, por Josué, mesmo sendo decretado que aquela terra já era dele, mesmo assim ele precisou batalhar, precisou lutar. Né? Deus fala que vai te prosperar, Deus fala que vai te curar, e você precisa o quê? Fazer a sua parte. Como eu faço minha parte na cura? Eu sou curado.
também não exagerar na alimentação errada, né? Agora tem gente também que tem substâncias aí químicas no corpo, ou sendo liberada no cérebro, que não consegue nem se alimentar direito. Então, às vezes precisa também repor com algum suplemento ou com alguma coisa assim, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus também tem o poder de curar. Eu vou orar por cura aqui. Eu vi alguém aqui que está tendo muita fraqueza no corpo, que vai ser curado aqui agora. Vai ser curado aqui agora. Você está ouvindo? E olha o que está falando aqui. Antes, por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Você está vendo? Ele perseverou em seguir o Senhor. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriat Arba, e este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Sabe? Vai chegar um tempo de paz, vai chegar um tempo aí tranquilo sobre a sua vida, sabe? Mas antes disso, olha o que Deus faz. Deus, ele dá força para você combater guerra. Deus dá força para você vencer as dificuldades. Tá vendo? Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo me prometeu. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Deus vai conservar sua saúde. Deus vai conservar você em boa saúde para você viver a promessa. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso aí que Deus está falando com você? Caleb recebeu uma promessa depois de 45 anos. A Bíblia fala aqui que ele ainda estava, ele falando, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Você está vendo? A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Você está ouvindo isso? Deus tem te dado força, Deus está te fortalecendo a partir dessa palavra hoje, sabe? Deus tem movimentado tanto mistério, tantas coisas que você nem sabe em seu favor, sabe? Só para cumprir a palavra que foi liberada na sua vida. A Bíblia fala de uma geração inteira que não viveu a promessa. Por quê? Porque duvidou. Uma geração inteira que não viveu a promessa. Por quê? Porque murmurou. Você está ouvindo? Mas em você é isso. Tem um espírito diferente. Assim como em Josué e Caleb foi encontrado um espírito diferente, em você o Senhor encontrou um espírito diferente, um espírito de fé. Esse espírito que não te deixa desistir, esse espírito de Deus, sabe? O mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo espírito que começou um processo de restauração na sua vida, em espírito, alma e corpo. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Jesus orou assim, seja feita assim na terra, como é no céu. Tem gente aqui, que vai ficar como quem sonha. Tem gente aqui que vai olhar assim para o que Deus vai fazer na sua vida, dentro de pouco tempo. Vai ter batalha, vai ter desafio, mas você vai olhar para o lado assim e vai falar, meu Deus, alguém me belisca para ver se eu estou sonhando, sabe? Aí alguém vai falar para você, não está sonhando não. Não? O que aconteceu então? É porque Deus cumpriu promessas. Jesus está cobrindo essa oração aqui, o sangue de Jesus está cobrindo essa oração, de ponta a ponta, sabe? Ninguém vai usar essa mensagem da maneira errada, mas da maneira correta. Deus está enviando aqui para te falar, mesmo se demorar a promessa, Ele vai te manter em vida, Ele vai te manter em boa saúde, para você desfrutar da promessa e testemunhar da bondade do Senhor na terra dos viventes. Muitos olharão e reconhecerão, muitos olharão e reconhecerão que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Olha o que está vindo aqui para mim, Salmo no capítulo 40. A sua vida vai se tornar o próprio testemunho. Eu estou sentindo uma graça invadindo essa oração. Olha aqui, muitos olharão e reconhecerão que Deus é na sua vida. Olha lá, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Você está ouvindo isso? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A sua vida está se tornando testemunho, sabe? Que bom esse tempo de desafio. Às vezes a gente não gosta de ter que lutar com o gigante da depressão, o gigante das coisas contrárias, o gigante das injustiças. A gente não gosta. Vai falar quem gosta.
né? Apesar que é tão gostoso lutar quando Deus está do nosso lado, né? Que é até diferente. Mas a gente for falar a verdade, a gente não gosta não. Mas está chegando um tempo na sua vida que você vai ver, ó, assim, ó, borbulhando milagre. Ó, os milagres vão virar rotina. E vai ter um milagre aqui na vida de alguém que vai mudar assim, ó, a história. Sabe? Vão olhar para você, como que aconteceu? Você vai fazer assim, ó, foi o céu, foi Deus, foi a janela do céu que abriu para me abençoar. Você está ouvindo isso? Eu quero saber agora o seu pedido de oração. Põe aqui seu pedido de oração. Se você não puder colocar, porque às vezes é muito específico, fala assim, eu tenho um pedido de oração. Tem uma unção de cura sendo liberada aqui agora. Se você está orando por alguém, estende a mão, que vai vir uma unção de cura. Você vai colocar sobre, se é da sua família, você vai colocar sobre a cabeça de alguém. Está valendo para uma cura essa unção. Depois, se você quiser continuar operando, aí você vai precisar tirar períodos de jejum e oração, aí vai ser diferente. Mas está vindo uma unção de cura. Só vai ser transferido coisa boa aí através da sua vida. Você está ouvindo? Tem uma unção de cura. Se é sobre você mesmo, recebe a unção na sua mão, a unção de cura, a unção de milagre, a unção de transformação. E você vai pôr na sua cabeça. Se existir algum mal, vai sair agora. Você está ouvindo? Ah, mas não é assim não. Ah, gente, eu já sou de Jesus, estou protegido. Mas a gente tem que batalhar em oração todo dia. Você sabia disso? Olha lá, estende a mão. Tem uma unção de cura, tem uma unção de conquista, tem uma unção de milagres vindo aí na sua mão. Você está ouvindo? Se for para alguém, você vai pegar alguém e vai colocar as mãos aí sobre a cabeça do seu parente, do seu esposo, dos seus filhos. Está valendo para uma cura, só para uma cura. Só para uma libertação, só para uma vez. Depois não põe mais a mão na cabeça dele ou dela, se você não tiver aí seus tempos de consagração. Você está ouvindo isso? Tá. Recebe a unção. Isso. Está sendo liberado na sua mão. Olha o poder que está vindo na sua mão. Olha como ele desce. Olha como ele libera graça, como ele libera do poder. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Ó, tem um anjo agora vindo com a resposta para alguém. O Espírito Santo está falando também com alguém aqui agora, de uma resposta. O Espírito Santo está te encorajando. O Espírito Santo está te falando de algo que ele vai fazer na sua vida. E ele está falando, ele vai te fortalecer. Ele vai te conservar em boa saúde para você viver a promessa, ainda com força, com vigor, com boa idade, né? Olha aí, Deus é bom. Não muito depois desses dias, você está ouvindo aí? Alguém que vai ter um grande testemunho, um testemunho que vai assim, vai girar, vai transformar, vai mudar a história. O que Deus vai fazer na vida de alguém aqui vai ser assim um novo capítulo, vai ser algo que vai dividir a história. Fala assim, a minha vida foi uma até esse dia aqui, mas depois que Deus fez isso aqui, depois que Deus fez o extraordinário aqui, a minha vida agora é outra. Começou um novo capítulo de Deus na minha história. Deus é um Deus de ciclos. E Ele tem ciclos. E tem situações que acontecem que marcam o início de novos ciclos de Deus. Deus é Deus de ciclos. Né? Nós já falamos aqui um dia sobre um Deus de ciclos, Gilgal, Betel. Né? Lembra aquele dia? Alguém que estava aqui? Eu oro agora por cura completa em nome de Jesus. Eu oro agora pela presença de Deus na sua casa, na sua família. Eu oro agora por cada pedido de oração. Pai, eu peço que o Senhor libere agora uma unção de milagres sobre cada pedido de oração. Pai, que eles entra agora nos hospitais, entra agora, Pai, nesse hospital, entra nessa casa. Peço que o Senhor entre agora nesse sangue, nesse DNA. Peço que o Senhor visite agora essa arcada dentária. Peço que o Senhor libere agora o seu poder sobre esses ossos, sobre essa pele, sobre essa estrutura física desse corpo. Peço que o Senhor agora comece algum corpo de alguém aqui, alguma situação física que não produz, Pai, as substâncias que precisam no corpo. Se está faltando produzir alguma coisa, peço que o Senhor venha produzir a partir de hoje sobre essa vida. Peço que o Senhor venha trazer vigor físico. Peço que o Senhor venha liberar do seu poder e dou uma ordem agora para todo mal, toda treva. Bata em retirada toda perseguição espiritual. Pare agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Você pode dizer glória a Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Caleb e Josué, um dia eles falaram uma coisa também. Tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Por quê? Porque tirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Eu vejo um tempo de prosperidade. Eu vou falar o que Deus está me dando aqui. Eu vejo alguém aqui numa casa, e se é o que Deus te permitiu para agora, está tudo bem. Mas eu vejo você numa casa que você queria reformar sua casa, você queria uma outra casa, e está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Que às vezes a gente fica tão satisfeito em Deus que a gente nem quer mais nada para a gente devia ver tudo perfeito, não é verdade? Mas Deus, Ele quer nos abençoar. Tantas vezes eu nem estava pedindo nada para Deus, e Deus que precisou me começar a me encorajar para eu orar pela promessa que Ele já havia me dado, já vinha me dando. Mas eu vejo alguém aqui, tá faltando até reboque dentro da sua casa. Eu vou falar. Tá faltando aí muita coisa, mas só tem uma coisa que não falta, é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela está vindo e ela está quebrando as fortalezas da sua mente para você começar a receber sua prosperidade, para você começar a receber a sua cura. Por quê? A presença de Deus, ela está na sua casa, mas tinha pessoas aqui que estavam com uma fortaleza na mente, achando que Deus não se importa com isso, então também não estava orando por isso, não estava buscando direcionamento de Deus sobre a prosperidade, sobre a cura divina, sobre as maneiras que Deus quer te usar também nos dons espirituais. Então, alguma área aí que você não estava pegando direção de Deus, Deus está assim soprando na sua mente. Eu vejo aí no seu coração, no seu espírito. Do seu espírito é traduzido para a sua alma. Do seu espírito, dentro de você, existe um sopro do Espírito de Deus. E ele vai começar assim, a trazer a clareza do que você deve fazer. Você vai viver de uma maneira mais leve, sabendo que Deus quer que você tenha vida em abundância, vida plena, como diz lá em João 10:10, a versão original é vida plena. Ali também fala do extraordinário, sabe? E tem alguém aqui que não tem nenhuma condição. Que bom. Se você tivesse condição, você ia achar que era por causa de você. Mas que bom que Deus fala uma coisa tão grande e você olha para você. Você fala, Deus, isso aqui para mim não dá. Isso aqui para mim não pode. Eu vejo muitas qualidades que o Senhor pôs em mim, mas para essa coisa grande aí, para mim não pode, para mim não dá. Deus gosta disso. Por quê? Porque aonde existe uma fraqueza sua, aonde existe uma deficiência sua, é onde Deus aperfeiçoa o poder dele. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Não confunda isso com o revestimento de poder. Revestimento de poder é necessário para você começar a entender as coisas espirituais, que senão as pessoas levam a Bíblia como uma filosofia de vida. Agora, o que Deus está falando aí com você? Ele vai te fortalecer e ele vai cumprir a promessa. Não importa o tempo que passar. Não importa o tempo. Persevere em oração que Deus vai fazer. E não vai demorar não. Você está ouvindo isso? Por quê? A nossa vida aqui na terra é como um sopro, passa rápido. Por quê? Porque Jesus já está voltando. Antes do retorno de Jesus, ele vai investir pesado para salvar muita gente, sabe? E até essa bênção aí que ele vai liberar na sua vida, vai ser um testemunho, vai ser uma propaganda de Deus. Para muita gente falar, opa, Deus é real mesmo. Opa, Deus cuida mesmo. E às vezes eles vêm por isso. Aí você tem que fazer o quê? Falou, opa, não é assim não. Você precisa buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu oro para que cada um de nós aqui venhamos entender corretamente o que está sendo falado. Você está ouvindo isso? Deus pergunta para você hoje, você quer uma boa casa ou a minha presença? Não adianta responder o que você sabe que é certo, não. Porque Ele conhece seu coração. Você quer uma boa coisa aqui, a promessa ou a minha presença? Você está ouvindo? Quando ele descobrir e quando for o tempo, e também o inimigo arma várias estratégias para tentar roubar o que é nosso. Tem isso também. Tem gente que... Você quer que eu fale uma coisa bem chata aqui para você? Tem gente que saiu da terra
e não desfrutou de todas as bênçãos que tinha, mesmo sendo homem de Deus, mesmo andando em santidade. Por quê? Porque o inimigo roubou. E não batalhou, por quê? Porque foi criada uma mentalidade errada. Uma mentalidade que fala, você só quer uma bênção. Só que normalmente quem está atacando assim, quem está atacando assim não tem entendimento. Quem está atacando assim só vive no seu próprio entendimento e não depende de Deus. Ou só vive na vontade de Deus quando quer. Então, fica tu atento para não cair em barulho errado, conversa errada, para te desanimar e para te desencorajar. Mas fica tu atento aonde? Na voz do Senhor. Porque eu vou falar para você, dificilmente alguém vai entender o que Deus tem na sua vida. Dificilmente. Então nem perca seu tempo. Mas o que você faz? Ame a todos. Deus vai colocar as conexões certas para estar mais próximo de você. E fica tu atento aonde? Na voz do Espírito de Deus. Você está ouvindo? Quando as pessoas vêm falar para mim os sonhos mais absurdos, às vezes, os desejos que elas têm, na minha mente natural, por um segundo, passa assim, puxa, isso aí, muito possível. Mas eu falo, ora por isso e eu creio que Deus tem algo extraordinário. Quando Deus me revela, eu já falo na hora. Mas quando Deus não me revela, o que a pessoa está passando, às vezes Deus quer o particular com a pessoa e não quer confirmar naquele momento. Mas normalmente Deus tem revelado, Deus tem sido bom. Mas quando assim eu fico olhando, eu falo, eu não deixo minha mente pensar, eu permito que o Espírito Santo já traga a comunicação. Eu falo, Deus vai fazer o extraordinário aí. Teve gente que um tempo atrás eu falei, Deus vai vir com uma surpresa e é lá no seu trabalho e é assim, assim, assim. Só que era algo muito grande, só que Deus me revelou. Tem essa parte também. Aí aconteceu. Essa questão de trabalho, Deus tem me dado muitas revelações e tem acontecido. E tem pessoas, normalmente que Deus me dá revelação, que elas não são as mais capacitadas. Você está ouvindo? Teria pessoas mais capacitadas, mas Deus derrama uma graça que quando o chefe olha para ela e olha para o outro, aquele outro parece que tem mais capacidade, mas eu sinto algo dentro de mim que é aquele ali, porque aquele ali tem uma graça, tem um favor de Deus que vai ajudar ele a cumprir uma função e é uma honra de Deus por causa do que Deus tem na vida dele, ou por causa também da palavra que está sendo liberada, que Deus está dando para ser liberada, para ter aquela manifestação de poder. Tem tantas pessoas que Deus tem me dado palavras, nesses últimos tempos, até aqui no canal, na minha igreja local, já há alguns anos, não é de agora. Que agora que eu saí da toca aqui, estou com vocês mais aqui online. Mas Deus me dava palavra assim para pessoas que no trabalho delas poderia ser que tinha pessoas mais capacitadas até. Mas o chefe, aquele que podia tomar a decisão, falava, eu vejo algo diferente em você. E eu quero pôr você lá. Você está ouvindo isso? E por que Deus está me permitindo falar isso? Porque tem alguém aqui que essa palavra também é para você. Deus está falando do seu trabalho aí, pode ter alguém mais capacitado, que parece mais preparado, mas Deus vai escolher você, porque você é um servo temente a Ele, Ele vai te honrar nesse lugar. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? É uma palavra que para alguém recebe. E o nome de Jesus sendo glorificado. Gente, esse é o nosso livro. Quando você adquire o nosso livro, você está ajudando na nossa missão. E vai ser especial. Olha que maravilha, rapaz. Glória ao nome de Jesus. Tá calor na sua cidade? Como é que tá aí? Conta aqui para mim. Deus está respondendo cada pedido de oração, hein? Esse é o nosso livro. Ajustando o foco e vencendo gigantes. Aqui eu falo de como você vencer os gigantes internos e externos que te impedem de viver o propósito de Deus na sua vida. Esse livro aqui vai ser especial. Foi uma confirmação de Deus de uma maneira extraordinária. Deus usou até minha filha de 9 anos para confirmar, e vai ser especial. prdanieljunior.com.br, você pode adquirir através do site ou através do WhatsApp 19995883146, tá? Vai ser especial. Está sendo enviado com frete grátis para todo o Brasil. O valor é muito grande, muito grande. Então o valor não tem assim como pagar, mas porque é algo que Deus nos direcionou, é algo especial. Mas o preço é simbólico e você participa aqui da nossa missão, tá? Quando você adquire nosso livro, você está participando. R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. Está nas últimas unidades,
E o sangue de Jesus está nos cobrindo, Deus está abençoando. E o que acontece? Adquire o seu rápido, porque senão vai ter que esperar e vai demorar para chegar. Então já adquire o seu rápido em nome de Jesus sendo glorificado. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Ative as notificações para você não perder nada do que Deus tem para fazer aqui. Deus me deu uma missão e eu vou relembrá-la aqui com você. Deus me mostrava... Procura aqui um vídeo. Eu tive um sonho com você, Daniel Júnior. Deus me mostrava muitas pessoas tendo dificuldades. Muitas pessoas começavam a romper, mas perdiam o relacionamento. E tinha outras que até chegavam num certo nível de uma montanha, mas tinha mais para subir, mas perdiam a fé. Então alguns, na caminhada com Deus, perdiam o relacionamento. E outros perdiam a fé. E Deus me deu a missão de estar aqui com você, de ser um instrumento dele, para você não perder a fé e não perder o relacionamento. Eu só sou um instrumento de Deus, porque é o Espírito de Deus que está fazendo aí na sua vida. Você pode dizer amém? Pega esse vídeo aí, eu tive um sonho com você. Eu vi um avião, muitos subindo assim, subiam a primeira montanha, chegavam na próxima, o avião caía, porque faltava o relacionamento e faltava a fé. Por isso nós temos falado sobre esses assuntos aqui. Nós estamos debaixo da direção de Deus. Tem coisas que eu quero falar o que eu quero, tem coisas que Deus já me deu graça de estudar, de aprender, que eu quero falar. Só que chega na hora, Deus fala, não, é o que eu quero. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Até o nosso próximo encontro, hein? Vai ser especial, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Estamos sempre aqui, sempre aqui. Coloca aqui a cidade que você está nos acompanhando aí, ou estado. Coloca aqui que eu quero saber. Eu tenho olhado os comentários, viu? Eu tenho olhado os comentários aí. Tem sido especial, estou recebendo. Se você tem um testemunho, pode continuar mandando. 19995883146. Se o seu livro não chegou, se você comprou na semana do 7 de setembro... nos envia a mensagem. Já tem pessoas que enviaram e a gente está vendo lá o que aconteceu no rastreamento. Não é isso? Até o nosso próximo encontro. Até lá.